Fala, Hunter Mentorado, tudo beleza com vocês? Vamos iniciar agora as nossas gravações, tá? Do nosso curso de ICT, do básico ao extremo avançado, tá? Só quem está tendo acesso a esses vídeos são os membros do canal e vamos nessa, tá? Para iniciar, nós temos que aprender algumas coisas que diz respeito ao ICT. Eu creio que vocês já assistiram sobre ou já estudaram sobre, mas eu preciso trazer essas informações de forma introdutória para vocês do que se trata ICT, tá? Do que se trata o ICT. A nomenclatura ICT diz respeito às seguintes iniciais: Inner Circle Trader. É um módulo de operação desenvolvido por Michael H. alguma coisa o nome dele, não lembro o nome completo dele, tá? Mas isso aqui é basicamente o significado da sigla ICT, Inner Circle Trader, comerciante do círculo interno, tá? Para o brasileiro para o português é comerciante do círculo interno, tá? Comerciante do círculo interno. E por que David é comerciante do círculo interno? É porque são operadores, nós somos, né? Nós somos operadores que temos informações privilegiadas no que diz respeito ao mercado financeiro, tá? No que diz respeito ao mercado financeiro. Porque basicamente nós sabemos que o mercado financeiro é movido por algoritmos de alta frequência, tá? Algoritmos de alta frequência. Se você assinou o meu canal de membro e não sabe ainda que o mercado financeiro ele é movido por algoritmos de alta frequência, você tem que estar sabedor disso, tá? O mercado financeiro ele é movido por algoritmos de alta frequência. Então, nós partimos dessa premissa, tá? Nós que operamos ICT partimos dessa premissa de que o mercado ele é previsível, haja vista temos como destrinchar os comportamentais do IPDA. Ah, David, o que é o IPDA? O IPDA nada mais é que o algoritmo que o Michael passou e passa a nos ensinar nos seus vídeos, tá? A tradução agora
do IPDA. Não lembro bem de cabeça, tá? Mas eu vou dar uma recapitulada nisso aqui e vou trazer para vocês o significado da sigla IPDA. Mas basicamente o Michael chama o algoritmo de alta frequência que ele utiliza de IPDA, tá? E esse algoritmo, David, ele é movido como? Ele é movido por dois fatores, tá? Você que está acompanhando agora essa live gravada, você tem que estar prestando atenção nessas situações aqui, tá? Nesses pontos aqui que eu estou abordando e elencando de forma introdutória para o nosso curso de ICT. Nós acreditamos que o algoritmo é formado por dois eixos. David, que eixos são esses? O primeiro eixo é esse eixo aqui, ó, que é onde vocês conseguem ver as datas, tá? 6 de maio de 2024 às 8 horas. Aí aqui a gente já tem 7 de maio de 2024 às 5h40, que é o que o Michael chama de eixo do tempo. Eixo do tempo. Primeiro eixo é esse aqui, que o IPDA ele trabalha. E o segundo eixo é esse eixo aqui, ó. Eixo do preço, tá? Eixo do preço. Eixo tempo, eixo preço, tá? Creio que vocês já conseguiram anotar isso aqui. Vou retirar aqui para ficar mais fácil a minha explicação. Desculpa. Bem aqui. Nós acreditamos que o algoritmo é formado por dois eixos. Eixo tempo e eixo preço. E é também como o gráfico ele é formado, tá? É também como o gráfico ele é formado. Sem esses dois eixos a gente não consegue ter uma leitura de gráfico. Por quê? O gráfico, se ele se movesse só nessa lateral de forma uniforme, a gente não teria gráfico. Mas a partir do momento que ele se move de forma lateral no eixo tempo e ele começa a se movimentar de cima para baixo no eixo preço, a gente consegue definir, consegue identificar, tá, possíveis movimentações do IPDA. Visando o quê? Eixo tempo e eixo preço. Agora, nós não podemos menosprezar o eixo preço. Eu vejo muitos operadores que depois que conseguem ter um básico entendimento sobre ICT, eles quererem menosprezar esse eixo preço aqui, ó. Falam até com desdenho sobre esse eixo preço. Mas a gente, que somos operadores fidedignos à teoria do ICT, a gente não pode menosprezar esse eixo aqui. E a gente vai aprender por quê, tá? A gente vai aprender o porquê a gente não pode menosprezar esse eixo do preço, tá? Mas o Michael, ele fala que, acima de tudo, devemos levar em consideração que o eixo tempo é mais importante que o eixo do preço. David, é porque o Michael falou que o eixo tempo é mais importante que o eixo do preço, que eu vou menosprezar o eixo preço? Não, tá? Não. A gente usa
da prerrogativa, nós usamos da prerrogativa de que precisamos do alinhamento desculpa, do tempo mais o preço. Por que isso aqui, David? Por que a gente usa dessa prerrogativa? Porque o Michael, ele utiliza dessa prerrogativa que nós precisamos do alinhamento do tempo e do preço. Porque não adianta vocês terem o gráfico estando alinhado no eixo tempo, que é esse eixo aqui, que são janelas de tempos que o Michael fala, chamadas de Q-zone, zonas de matança, para um bom português, zonas de matança. Não é porque nós temos o preço, não é porque eu tenho o gráfico em uma Q-zone, em uma zona de matança, que eu vou fazer algo, tá? Eu tenho que ter o alinhamento do quê? Do tempo e do preço. Quando o Michael fala que nós temos que ter o alinhamento do tempo e do preço, ele está falando que vocês têm que aguardar o alinhamento de determinados padrões gráficos dentro de determinadas janelas de tempo, tá? Eu quero cravar isso aqui na mentalidade de vocês, para vocês nunca mais esquecerem isso aqui. Nunca mais vocês esqueçam isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Eu quero procurar determinadas movimentações de preço. Ele não usa a palavra padrões, tá? Mas eu vou usar essa palavra aqui, padrões, que é para que vocês entendam, tá? Padrões. E eu vou dar uma aula fenomenal, que é a segunda aula, só sobre isso. Eu quero procurar determinadas movimentações de preço ou padrões gráficos de preço dentro de janelas de tempo. Ponto. Quando a gente tem um alinhamento de janelas de tempo com alguns padrões gráficos que o ICT passa, aí sim é onde eu estou tendo um alinhamento dos dois eixos, eixo tempo e eixo preço, atrelados ao que o ICT ele prega, atrelados ao que o ICT ele ensina, tá? Vocês que adquiriram essa minha área de membros aqui do YouTube, vocês fiquem tranquilos, porque vocês vão ter acesso a coisas que nenhum canal do YouTube ensina. Nem eu mesmo passo isso aqui no meu canal do YouTube no 0800. Sabedor de que eu precisei de muito tempo para poder estar aprendendo essas paradas, assistindo os vídeos do ICT, aprendendo com o ICT, e eu não vou passar essas questões para o pessoal do YouTube no 0800. É só para aquele pessoal que realmente está interessado com alguma coisa e que resolveu assinar minha área de membros, tá? Lá para o YouTube eu passo grande parte das coisas mais superficiais do que o ICT ele passa, apesar de ser um conteúdo muito denso, mas eu considero aqueles conteúdos que eu compartilho no YouTube um conteúdo meio que raso no que diz respeito ao ICT. Não que não seja um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade. É um conteúdo bom e é um conteúdo de qualidade. Mas quem assinou a área de membros do meu canal, ele vai ter acesso a um plus a mais, a um algo a mais do ICT, que eu sei e que eu também domino, que eu já venho provando aí há mais de 4 meses, compartilhando no YouTube, fora o tempo que eu já tenho dessa teoria estudando e aplicando essa teoria na prática, tá? Que vai para lá de quase 3 anos e alguma coisa já. Iniciei minha trajetória no mercado financeiro desde final de 2017, final de 2017, final do ano, e
início de 2018. Já bati tudo que tinha que bater nesse mundo dos gráficos. Tudo que vocês imaginarem. Não tudo, né? Mas grande maioria aí do que é oferecido para o varejo eu já bati. Tudo que vocês imaginarem, ou grande parte, eu já percorri. Tá? E cheguei à conclusão de que ICT é a teoria que mais me esclareceu as dúvidas que eu tinha sobre o mercado financeiro. E é uma teoria universal, tá? É uma teoria universal. Funciona para todos os mercados. Ah, só funciona no Forex porque o Michael ele é americano? Não. Funciona em Forex, funciona em criptomoeda, funciona em mercados de índices, funciona até no mercado de índice brasileiro. Ponto. Tá? É uma teoria universal. Onde tiver um gráfico, o ICT está lá. Mas por que isso, David? Por motivo de que os gráficos são movidos por algoritmos de alta frequência. Quem nunca, enquanto estudou Elliott, fez uma determinada compra numa possível final de onda 2 e início de onda 3, deixou lá sua margem de stop, o preço foi, capturou só seu stop lá na sua compra do final da onda 2 início da onda 3 impulsiva de Elliott, tomou o stop e depois o preço só foi embora. Quem nunca, operando suporte e resistência, tá? Operando suporte e resistência. Deixa eu apagar isso daqui. Quem nunca operando suporte e resistência? Deixa eu colocar aqui um gráfico. Eu acho que o euro JPY tá bacana. Quem nunca operando suporte e resistência, ó, tá aqui minha linha de suporte. O preço veio, tocou uma, tocou duas. Na terceira aqui é onde a teoria do suporte fala que a gente pode comprar. E quando você fez essa compra aqui, o preço ele andou um pouquinho para cima, depois voltou tudo, depois entregou. Tá? Vocês começam a ver que determinados padrões que é ensinado de módulo muito fácil para o varejo, de módulo muito acessível, vamos dizer assim, no YouTube, é o que os grandes bancos querem que vocês vejam. A gente vai ter uma tratativa só sobre os bancos, a gente vai ter uma tratativa só sobre os criadores de mercado, a gente vai ter uma tratativa só sobre Inecycle Trader. Deixa eu ver só uma mensagenzinha aqui, rapaziada. Mandaram pra mim. Só um instante, desculpa. Chat Hunters, alguém sabe, tem alguma aula sobre sessões de mercado? Fechou, já responderam. Tá, desculpem a demora, tá? Mas vamos lá. A gente vai ter uma tratativa detalhada, minuciosa nos pormenores sobre o ICT. Se vocês seguirem
tudo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Aqui eu já vou passar para uma questão prática e a gente vai passar uma atividade para vocês melhorarem a visão gráfica de vocês, tá? Se vocês tiverem a audácia de ficar só nos meus conteúdos que eu vou passar aqui para vocês sobre o ICT, vocês vão ver o avanço que vocês vão ter, tá? Vocês vão ver o avanço que vocês vão ter. Mas eu não posso prender vocês a dizer, ó, só assiste meu conteúdo sobre ICT. Se vocês quiserem assistir qualquer outro conteúdo, fiquem a mercê de vocês e a cargo de vocês, tá? Mas o que eu vou passar para vocês aqui já é autossuficiente para que vocês cheguem à constância e cheguem à lucratividade neste mercado. Haja vista, eu tenho muitos alunos no YouTube, no grátis, muitos alunos no pago também. Eu tenho um masterclass pago dos alunos ali que me procuraram no privado para terem um acesso mais vasto sobre essa teoria. E isso tudo que eu sei, eu estou passando por esse masterclass. E esses alunos que aplicam tudo que eu falo, tudo que eu ensino focado ali, eles estão tendo resultados absurdos, tá? Resultados absurdos. Mas eu não publico isso porque eu sei que quando eu começar a publicar, e se eu começar a publicar só isso, eu vou atrair um monte de gente aqui que quer só dinheiro. E eu não quero esse tipo de gente no meu YouTube, nem enchendo meu saco. Eu quero pessoas que queiram realmente aprender a ler o tempo e o preço, que queiram respeitar e suportar o processo, tá? Porque existe um processo que tem que ser seguido neste mercado. Tem que ser seguido nesse mercado. E eu estou passando esse processo para o meu grupo pago, que é o Masterclass. Vou passar esse processo para vocês do YouTube, tá? Que eu resolvi abrir isso aqui de uma forma mais ampla e abrangente. Para vocês que estão me procurando no privado e eu não tinha ainda um material pago sobre isso, mas eu vou começar a criar agora aqui um material de excelente nível, que é esse curso que a gente está criando. Já trouxe diversas informações introdutórias sobre o índice Cletrade e nas diversas aulas que a gente vai ter no decorrer a partir dessa. Vocês vão ter acesso a mais informações, tá, sobre isso e informações práticas. Informações teóricas e informações práticas. Dando essa recapitulação, essa introdução ao índice Cletrade que eu já dei aqui, a gente vai partir agora para uma parte meio que teórica. Eu vou ensinar vocês, partindo do pressuposto, dois exemplos, tá? Eu quero que vocês fixem isso na mente de vocês. Eu vou ensinar vocês partindo do pressuposto, dois exemplos. Exemplos, tá? Exemplos práticos da coisa. Eu vou pegar vocês assim, ó, vou dizer, ó, preste atenção. Vamos aprender agora sobre swings. Vou dar um exemplo aqui do que eu vou fazer, tá? E inclusive essa é a primeira aula, é uma aula que eu já vou falar sobre isso. Sobre swings. Eu vou te dar um exemplo sobre swings que vai ficar na tua mente de uma tal forma que dia após dia, momento após momento, que você passar por aquela situação, você vai lembrar do mercado financeiro e vai associar essa situação na sua vida real com o mercado financeiro, tá? Esse método de exemplos práticos, ele abre muito a sua visão gráfica e abre muito a sua mentalidade no que diz respeito ao gráfico, tá bom? Isso é comprovado, a ciência já comprova isso há muito tempo. E o meu grupo do Masterclass, ele já passou por isso e a visão deles aumentou muito. Então eu estou trazendo isso aqui para vocês com embasamento, tá? Se não tivesse embasamento eu não traria para vocês. Eu vou ensinar vocês do pressuposto dois exemplos. E o primeiro exemplo que eu vou passar para vocês aqui é sobre os swings, tá? Sobre os swings. E a gente entende que o swing ele é um padrão gráfico de 3 velas. A gente entende que os swings ele é um padrão gráfico de 3 velas. Não pensem vocês que o swing é tudo aquilo que eu passei no YouTube. Existe muito mais coisas além do que aquilo que eu não passei no YouTube e que eu não vou passar no YouTube também. Coisas muito mais avançadas existem. Mas antes da gente aprender sobre os swings, se faz necessário a gente aprender uma coisinha antes, tá? Se faz necessário a gente aprender uma coisinha antes. De que a gente adentrar propriamente dito o swing vai ficar uma coisa meio que complexa na mentalidade de vocês. Eu vou logo desmistificar a complexidade e depois a gente vai entrar sobre esses padrões gráficos de swing. Eu quero que vocês imaginem agora
uma escadaria. Preste atenção nisso aqui, tá? Anotem e vejam isso acontecer no gráfico de vocês. E sempre que vocês tiverem que passar por uma escadaria, vocês vão lembrar disso aqui. Numa escadaria, imagine agora uma escadaria. Vamos supor que o Matheus, nós temos dois membros, né? Matheus e o Júnior. O Matheus, ele mora no primeiro andar. Aqui eu tenho o térreo, aqui eu tenho o primeiro andar. Para o Matheus chegar até esse primeiro andar, o Matheus precisa fazer o quê? O Matheus, ele precisa subir uma escada. Né? O Matheus, ele precisa subir uma escada. O Matheus, ele precisa subir uma escada, tá? E o Júnior, ele mora aqui no térreo, tá? O Júnior mora no térreo. O Matheus mora no primeiro andar. Primeiro andar. Aí tá rolando as semifinais da Champions. E o Matheus convidou o Júnior para assistir lá na casa dele, lá no telão de não sei quantas polegadas, o jogo da Champions. Logo, o Júnior, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que sair da casa dele para chegar até a casa do Matheus aqui, que é no primeiro andar. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que subir a escadaria, tá? Aí vem o Júnior, pisa no primeiro degrau, pisa no segundo degrau, pisa no terceiro degrau, pisa no quarto degrau, pisa no quinto degrau, pisa no sexto degrau e assim consecutivamente ele chega até a casa do Matheus. Chega até a casa do Matheus e faz o que ele tinha combinado com o Matheus de fazer lá, que era o quê? Assistir o jogo da Champions junto lá com os outros amigos do Matheus. E viu lá o jogo da Champions, a magnificência que é o Real Madrid jogando, tudinho lá, ganhou do Bayern, tudinho, tal, virada, aquele drama todo. Terminou o jogo. Terminou o quê? O objetivo que o Matheus tinha convidado o Júnior para casa dele. O Júnior vai fazer o que agora? Vai sair da casa do Matheus. Quando o Júnior sai da casa do Matheus, ele faz o quê? Faz o caminho voltando, que é o quê? Pisa no primeiro degrau, desce o primeiro, desce o segundo, desce o terceiro, desce o quarto, desce o quinto e desce o último degrau, até chegar no seu objetivo, que é voltar para casa, tá? Voltar para casa. Dito isso, o que é que eu quero passar para vocês? Eu quero passar para vocês que o mercado financeiro, ele é justamente essa questãozinha aqui, ó. Vou colocar de branco, em simbologia de um mercado altista, e vou colocar de vermelho em simbologia de um mercado baixista. O que é que acontece? Eu não vou anotar isso aqui porque eu quero que vocês anotem para que melhor fixe na mentalidade de vocês, tá? Vocês anotam o que é que eu estou falando aqui e criam o raciocínio lógico de vocês. O que é que eu estou dizendo aqui? O que é que eu estou passando com isso? Quando o Júnior, que mora no térreo, vai até a casa do Matheus, que é no primeiro andar, o Júnior, ele está em uma tendência de alta, tá? Por quê? Porque ele está subindo a escadaria. Quando você está subindo uma escadaria, você tem que imaginar que você está em uma tendência de alta, em um buy model, como o Michael fala. Você tem que imaginar que você está em um buy model, tá? Você imagina que você está em um buy model. Quando você está subindo uma escadaria, você está em um buy model. Por quê? Porque você está quebrando swing highs, tá? Isso aqui não estou inventando uma teoria do além, eu estou usando um pressuposto de exemplo para que vocês fixem melhor isso aqui na mentalidade de vocês e vocês nunca mais esqueçam, porque vocês estão me pagando para isso, tá bom? Vocês estão me pagando para isso, eu vou tornar a vida de vocês fácil de entender isso aqui. Quando o Júnior termina de fazer o que foi fazer na casa do Matheus, que foi assistir o jogo da Champions,
o Júnior tem que fazer o quê? Tem que retornar para sua casa. Acabou lá, assistiu lá tudinho, viu o show que deu o Real Madrid sobre o Bahia, tudinho certinho, o jogo como foi tão bom. Aí o Júnior tem que voltar para casa dele. Quando o Júnior começa a descer a escadaria voltando para sua casa, o Júnior agora está aqui, está em um sell model, está em uma tendência de baixa. Por quê? Porque ele está quebrando swing lows, tá? Porque ele está quebrando swing lows. Então, o que é que acontece, David? O que é que eu posso estar levando em consideração desse ensinamento seu? Muito simples, preste atenção aqui. A gente tem um mercado financeiro fazendo um buy model. Daqui a pouco ele vem e faz um SMR e começa um sell model. Prestem atenção nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, o quanto vai ficar claro na visão de vocês. Eu quero que vocês comecem a modelar isso aqui na mentalidade de vocês, tá? Essa primeira videoaula é para modelar isso aqui na mentalidade de vocês. As escadarias, o exemplo das escadarias que o David passou. Reparem como em um buy model, a gente fica com a visão na mente de realmente uma escadaria. Ó. A gente fica na mentalidade da gente uma escadaria subindo. Tá? Uma escadaria aqui subindo. Vamos lá. Foi. E quando ele começa a descer a escada fazendo o caminho de volta, lembra lá? O Júnior subiu a escadaria para assistir o jogo. Ah, internet. Me ajuda. Deixa ela atualizar aqui, rapaziada. Júnior subiu a escadaria para assistir o jogo do Bahia versus Real Madrid. Quando o Júnior terminou de assistir o jogo do Bahia versus Real Madrid, ele agora começa a descer uma escada para voltar para sua casa, que é o que? É justamente isso aqui, ó. Reparem como fica uma escadaria bonitinha descendo também, que é a quebra de swing low. Tá? A quebra de swing low e o preço respeita hoje swing highs, tá? Então, reparem comigo, ó. Buy model. Chegou, assistiu o jogo que tinha que assistir, agora ele vai adentrar em o quê? Em um sell model. Descendo a escadaria para o seu local, que é a sua casa, tá? Dito isso, primeira parte aqui, passei para vocês. Não vou passar nada além do que isso agora. Primeira aula. A segunda aula eu já vou evoluir, vou passar mais coisas para vocês. Mas a primeira atividade que eu tenho para vocês é essa. É vocês verem o mercado desse pressuposto, tá? Desse pressuposto. Essa aula vai ficar disponível para vocês. Só vocês vão ter acesso. Não se preocupem. Vamos pegar aqui o euro JPY, que é um ativo bastante bacaninha. E vamos prestar atenção no que foi que eu fiz nesse ativo ontem. 18 horas, 19h30 fica melhor. 19h30 de ontem. 19h30 de ontem está bem aqui. Mas aqui o Zone ela começa 18 horas, aqui o Zone propriamente dito, a gente vai ter aula sobre isso, não se preocupem, não fiquem com dúvidas a respeito disso, nem quero que vocês foquem nisso. E 19h30 está bem aqui. Vamos supor que o mercado financeiro ele estava aqui. Aí ele começou a fazer o que, David? Ele começou a quebrar swing low. Ele chegou de volta para casa depois de assistir o jogo do Bahia versus Real Madrid. Só que depois foi lá, no outro dia aí tá a final da Champions. Aí Júnior tem que voltar a subir a escadaria para quê? Para assistir o jogo da Champions. Júnior começa a fazer o quê?
subir a escadaria. Ó. O Júnior começa a subir a escadaria, tá? Eu quero que vocês foquem nisso. Ah, vai surgir dúvidas, vai surgir dúvidas. Eu não quero que vocês se preocupem com essas dúvidas agora. Eu quero que vocês se preocupem em visualizar isso aqui, que eu estou mostrando para vocês. Esses degrauzinhos. E depois eu quero que vocês percebam que quando ele começa uma tendência de alta aqui, ó, ele começa a deixar degraus. Ó. Ele começa a deixar degraus. E quando ele vai entrar em um modelo de baixa, ele começa a quebrar degraus para baixo. Tá? Ele começa a quebrar degraus para baixo. Entrou em uma tendência de alta novamente, em um buy model. Ele vai quebrar o que? Degraus para cima. Ele vai começar a quebrar degraus para cima. Ah, tá, perfeito. O que é que acontece? Eu estava bem aqui, ó. Eu vou usar só dessa prerrogativa, vou explicar para vocês o que foi que eu fiz. Só na leitura dessas paradas de swings, tá? Meia-noite tá aqui. Eu comecei a operar bem aqui, ó. Comecei a operar bem aqui, tá? O que foi que eu comecei a ver? Comecei a ver o preço em uma tendência de baixa. Quando ele quebrou esse primeiro swing low, eu entrei vendido bem aqui, ó. Nessa região aqui eu entrei vendido. E fui deixando o preço correr, chegar até a escadaria lá que ele queria. Quando eu percebi o preço quebrando o degrau para cima aqui, ó, eu já fiz, opa, peraí. Então quer dizer que o Júnior já chegou na sua casa, já voltou para sua casa, e ele está querendo voltar para a casa do Matheus para assistir um outro jogo que o Matheus falou que iria acontecer. Ou seja, ele está querendo subir escadaria. Se ele está querendo subir escadaria, buy model. Fica atento para a compra. Então o preço veio, fiz uma compra aqui, esperei o preço vir, expandiu. Quando o preço quebrou esse degrau aqui, eu fiz 30% de parcial e coloquei minha entrada no BE. Quando o preço quebrou novamente aqui, eu fiz mais 30%, deixei 40% ligado e coloquei minha stop aqui, ó. Meu trailing stop trouxe ele para cá. Só nisso, eu não analisei HTF, eu não analisei PD Away, eu não analisei Fair Value Gap, eu não analisei Order Block, eu não analisei nada. Não analisei nada disso. Só analisei as escadarias. Só as escadarias. Então o preço foi e expandiu novamente. Quando o preço expandiu novamente, eu tirei mais 20%. Eu tirei 30 na primeira quebra de degrau, tirei mais 30 na segunda quebra de degrau, na terceira quebra de degrau aqui eu tirei mais 20 e conduzi meu stop para aqui. Deixei só 20% rolando. Quando eu comecei a perceber que o preço estava sem força para quebrar esse degrau, eu fiz o quê? Eu estrangulei meu stop. Ó, minha entrada inicial, ela foi bem aqui, tá? Minha entrada inicial foi bem aqui. Quebrou essa escadaria. Ó, pensem comigo, imaginem comigo. Quebrou essa escadaria. Eu movi meu stop para cá. Tirei 30%. Quebrou essa escadaria. Tirei mais 30%. E movi meu stop pra... Não. A minha entrada foi aqui, quando ela quebrou... Minha entrada foi aqui com o stop aqui. Vamos explicar do início. Minha entrada foi aqui com o stop aqui. Quando ela quebrou esse primeiro degrau aqui, eu tirei 30% e movi por UBE. Aqui. Ela voltou, quebrou novamente a escadaria. Tirei mais 30 e protegi minha entrada aqui. Quando ela foi e rompeu novamente isso daqui, eu tirei mais 20 e conduzi meu stop para cá. Quando eu vi o preço sem força para quebrar swings aqui, para quebrar escadarias aqui acima, eu fui e estrangulei meu stop bem aqui. E o preço veio e me tirou. Ou seja, 30% aqui, 30% aqui na primeira, mais 30% aqui na segunda, mais 20% aqui na terceira, 80%. E eu fechei minha operação quando ele veio aqui, ó, bem abaixo dessa escadaria aqui, eu saí no 100%. E reparem que, se eu tivesse mantido minha operação aqui e não tivesse feito nada, deixado ela no stop mesmo ali, propriamente dito, só o stop aqui, bem abaixo,
reparem que eu acertei só nisso aqui, só na leiturazinha de escadaria, eu acertei a direção completa do mercado de hoje, tá? Acertei a direção completa do mercado de hoje. Haja vista, a minha entrada foi bem aqui, eu saí nela mais ou menos aqui, e olhem isso aqui que ele andou. Olha como ele começou a quebrar o que? Escadarias. Escadarias. Ó. Daqui a pouco ele começou a quebrar a escadaria para baixo. Eu vou fazer o que? Vou vender. Opa, daqui a pouco ele quebrou uma escadaria para cima, não foi, David? Vou fazer o que? Vou comprar. Vou comprar. Porque eu sei o que? Quando ele quebra a escadaria para cima, ele está indo para casa do Matheus para assistir o jogo do Bayern. E eu sei que ele está em um buy model. Então, se vocês alinham primeiro essa visão que eu estou passando para vocês, vocês vão ver a diferenciação que vai ser no olhar clínico de vocês, tá? Então, subiu escadaria, buy model. Desceu escadaria, sell model, tá bom? Primeira aula, tá, rapaziada, do Hunter Mentorado do YouTube é essa, tá? Foquem nessa questão e vocês verão a mágica acontecer nos olhos de vocês. No decorrer das aulas, eu vou explicando os princípios algoritmos que isso tem e eu vou explicando para vocês os porquês disso daqui acontecem e funcionam de uma forma maestral, tá bom? Tamo junto, rapaziada do YouTube que adquiriu aí a área de membros, sejam muito bem-vindos e saibam que vocês estão nas mãos de um profissional do mercado financeiro que domina essa parada no que diz respeito à teoria do Inner-Cycle Trader e que já está aí há um bocado de tempo estudando e aplicando sobre isso. Valeu? Tamo junto, rapaziada, é só o começo, tá? Vou upar essa aula lá no YouTube para vocês e é isso aí. Tamo junto, forte abraço.